Bom dia, amada igreja, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos juntos mais uma vez nessa manhã para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor, para estudarmos um pouco daquilo que Ele tem falado conosco acerca de seguir os passos de Jesus. Temos visto, domingo após domingo, algumas implicações do que é seguir os passos de Jesus, o que é andar nos passos de Jesus. Hoje eu quero ver com vocês a questão da perseverança, perseverando como Jesus. Perseverar não é fácil. Perseverar requer muito esforço, requer muita dedicação. Eu quero então começar o encontro de hoje, o nosso estudo de hoje, pensando na figura de um homem comum como nós, que recebeu então a sua incumbência, recebeu então o seu chamado e ali se dedicou. Quero então contar, narrar uma história para depois irmos nos apropriando daquilo que a perseverança precisa gerar no nosso coração. Vamos iniciar o estudo e ao final nós oraremos nesse sentido para que o Senhor gere no nosso coração um coração perseverante, mesmo em meio a tantas situações. Separe esse tempo, venha conosco para que possamos juntos aprender mais da palavra do Senhor. Tremendo, ele sentou-se ali. O calabouço subterrâneo da prisão de Mamertino, em Roma, era frio e úmido. Ele estava só. Com exceção de seu velho amigo Lucas, todo mundo o abandonara. E ainda que na realidade ele nada tivesse feito de errado, estava acorrentado como um criminoso. Imagine só você não ter feito nada de errado e está agora numa prisão, uma prisão fria, abandonado pelos seus amigos, sendo tratado como um prisioneiro, como um criminoso, alguém que cometeu um crime. Muitos de seus velhos amigos consideravam trágica a sua situação. Alguns olhavam para aquele homem e pensavam o seguinte: que vida desperdiçada. Aquele jovem rabino, então, tinha um futuro tão promissor. O que o levou àquela cadeia? O que o levou àquela prisão? O que o levou, no fim da vida, a desfrutar daquela situação? Não obstante, por alguma razão que muitos não sabiam explicar, aquele homem havia consumido algo, alguém. E esse alguém era Jesus de Nazaré. Para muitos, aquele homem havia jogado o futuro promissor como rabino judeu. Havia jogado fora, havia abandonado aquele futuro. E se tornou agora um pregador viajante. Um pregador que ia de localidade a localidade, pregando uma mensagem. E essa mensagem falava a respeito desse Jesus de Nazaré. Esse homem, então, larga aquele futuro promissor para viver para esse Jesus. Ao olhar para o enredo dessa história, parece que está tudo errado. Mas na ótica de Deus, a perspectiva não é como a nossa. Onde isso levou? Ele se tornara um velho homem, sentado naquele calabouço subterrâneo, ali em Roma, e ele estava aguardando algo. O que aquele velho homem agora aguardava
era a sua sentença de execução. Fico imaginando os seus amigos daquela vida de rabino, imaginando, nossa, que vida desperdiçada, que vergonha, que vergonha. Aquele velho e trêmulo homem, acorrentado num calabouço, como que numa cova escurecida, escreve algo. Aquele ambiente, aquela situação, aquele momento que aquele velho homem estava vivendo, não o impediu de perseverar. Não o impediu de continuar olhando para o alvo, olhando para o autor e consumador da sua fé. Ele então escreve a sua última carta. Ele endereça essa carta ao seu filho na fé, chamado Timóteo. Ele escreve algo, endereça a Timóteo. O que será que ele escreveu? Será que ele escreveu uma declaração a respeito das suas más condições? Será que aquele velho homem escreveu palavras de desespero e de remorso? Algo que poderia estar corroendo o seu coração ao colocar na balança e imaginar a vida que poderia ter vivido, do bem que poderia ter desfrutado e do momento que está passando hoje. Para entender então essa situação, nós precisamos, ao olhar para um modelo de perseverança, nós precisamos olhar sobre os ombros do apóstolo Paulo. Esse homem que tinha tudo para ser um rabino destacado, um homem que tinha tudo para ser um dos grandes no meio da sua religião, mas que um dia foi encontrado pelo Senhor Jesus. Ao ser encontrado pelo Senhor Jesus ali naquela estrada de Damasco, a sua vida mudou da cabeça para baixo. A sua vida tomou um novo rumo. Aquele homem que era perseguidor agora será perseguido. Aquele homem que teria uma vida tranquila agora deveria padecer em favor do nome de Jesus. Olhemos então por sobre os ombros do apóstolo Paulo, enquanto ele escreve as suas últimas palavras ao seu filho espiritual. Quero te convidar então a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8, que Paulo vai dizer assim para Timóteo: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação ou por sacrifício, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Como pode um homem estar passando pelo que ele está passando e continuar perseverando? Tirar forças para escrever palavras tão encorajadoras. Ele está dizendo, olha, meu corpo já vai ser oferecido, eu vou ser sacrificado. A minha hora da morte chegou. Eu consegui chegar ao fim, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora, o que me resta é aguardar a coroa da justiça, que o Senhor dará a mim e também a todos aqueles que amam a sua vida. Paulo está dizendo, olha, é necessário perseverar até o fim.
É necessário ir até o fim. Essas, então, não são palavras de remorso, mas palavras de grata vitória. Paulo estava para cruzar a última linha de sua maratona em servir a Cristo. Paulo, então, estava prestes a cruzar a linha de chegada. Já imaginou a sua vida como uma maratona? Não sei se você já assistiu esportes relacionados ao atletismo, e ali tem várias modalidades. Tem os 100 metros rasos, né, que você corre 100 metros. Então você vai fazer um esforço muito grande para chegar ao final daqueles 100 metros. Mas a caminhada cristã, na sua grande maioria, é uma corrida denominada maratona, que se correm, às vezes, 40 quilômetros, 50 quilômetros, alguns 20. Ou seja, é um percurso grande e que, para você conseguir chegar no final, você precisa perseverar. Ao olhar para a vida do apóstolo Paulo, nós podemos ver que a corrida havia sido difícil. Difícil por quê? Porque ele suporta açoites, aprisionamento, naufrágio e abandono. Diante desse cenário tão difícil, ele permaneceu firme, ele perseverou. Assim, o Senhor nos chama, o Senhor Jesus nos chama a perseverar. Vimos um pouquinho de um modelo de perseverança. Agora eu quero ver com vocês sobre a nossa perseverança. Ao olhar para a nossa perseverança, nós vamos ver que o apóstolo Paulo não foi o único cristão chamado a perseverar na maratona da vida cristã. Todos nós somos incluídos na exortação que se encontra em Hebreus capítulo 12, versos 1 a 3. Olha o que nos diz o autor aos Hebreus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. O autor aos Hebreus vai nos dizer que há uma grande nuvem de testemunha. Essa grande nuvem de testemunha nos cercam. Então, nós precisamos continuar correndo com perseverança. Não podemos desanimar. A vida cristã, então, ela é ilustrada como uma corrida que deve ser concretizada, ou seja, o seu modo de correr deve ser com perseverança. Essa corrida, como eu já disse, é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Você faz ideia de qual é o percurso? Você tem noção de qual percurso você tem que correr essa maratona?
O percurso já está planejado para nós. Não temos liberdade de correr por qualquer percurso que nos sintamos dispostos a correr, a seguir. A corrida de fé já foi marcada para nós por Deus. Deus já marcou, já determinou qual é o percurso da corrida da fé que nós precisamos correr e com o objetivo de, ao final, cruzar a linha de chegada. Diante disso, é melhor termos certeza de que estamos na raia certa. A raia são aquelas divisões que estão ali marcadas naquela pista. São as divisões onde estão ali um ao lado do outro. Nós precisamos, então, ter certeza de que estamos correndo a raia certa. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que o encontram. Jesus então vai falar para os seus discípulos que há dois caminhos. Há um caminho em que a porta é larga. Esse caminho é espaçoso e conduz à perdição. Jesus deixa bem claro que são muitos os que escolhem passar por essa porta larga, por esse caminho espaçoso. Em contrapartida, Jesus também diz que a porta que leva à vida é uma porta estreita, o caminho é apertado. Mas que essa porta estreita e esse caminho apertado leva a pessoa que passar por ele a um caminho que conduz para a vida e conduz para a vida eterna. Jesus também deixa bem claro que são poucos os que encontram esse caminho. Só há um caminho que leva à vida eterna. E Jesus deixa isso bem claro quando explica em João capítulo 14, verso 6, quando diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Diante disso, o que devemos fazer? Diante dessa maratona que precisamos trilhar, do caminho que devemos trilhar, qual deve ser a nossa atitude? Qual deve ser a nossa ação? Ao considerarmos essa maratona, precisamos então seguir firme. Não podemos desanimar. Vou posicionar novamente o slide naquele que nós estávamos falando. Diante da caminhada cristã, nós não podemos desanimar. Nós não podemos parar pelo meio do caminho. E não podemos nos dar ao luxo de momentaneamente querer passar por um caminho largo, por uma porta larga, um caminho que leva muitos à perdição. O Senhor nos tem chamado a perseverar e passar por esse caminho, por esse percurso que já está planejado para nós, por esse percurso que já está, por esse percurso que já está traçado para nós, nós precisamos então caminhar com perseverança.
Caminhar com perseverança não é fácil. Caminhar com perseverança é algo que nos chamará a uma atitude de perseverança. Voltando então àquela afirmação que Jesus diz sobre ele, quando diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso nos mostra que, ao considerarmos a maratona, a corrida da fé, aquilo, o percurso pelo qual nós estamos passando, nós precisamos ter certeza que estamos no percurso certo, o percurso que leva à vida eterna. Esse deve ser o nosso objetivo como Igreja do Senhor. Esse deve ser o nosso objetivo de vida, o nosso estilo de vida, a maneira pelo qual nós devemos viver. Assim nós devemos viver, com o objetivo traçado, o curso traçado. Ao olhar para isso, isso significa ter a certeza de que toda a nossa esperança e toda a nossa confiança estão seguramente fixas em alguém, nele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Somos então aconselhados a realizar esta corrida com perseverança. E aqui eu quero fazer uma pergunta: como você tem corrido essa maratona? Você, em meio aos caminhos, ao percurso, você tem andado desanimado? Você tem pensado em parar? Você tem tentado imaginar quantos quilômetros ainda falta para correr? Somos aconselhados, então, a perseverar. Ao olhar, então, para aquele texto no qual nós lemos, do autor aos Hebreus, o que nos mostra ali aparentemente é que os primeiros judeus cristãos, que foram ali os primeiros destinatários daquela carta aos Hebreus, haviam começado a sua corrida bem, mas com o decorrer do tempo, com o percurso sendo transcorrido, eles começaram a falhar. Alguns decidiram desistir de seguir a carreira proposta a eles e a nós por Jesus. E aqueles homens e mulheres decidiram então voltar à velha vida, aquela velha vida do judaísmo, da religião. O autor aos Hebreus, então, os chama a atenção, ele os admoesta: não façam isso, não saiam da raia de Jesus, corram com firmeza, corram com perseverança. Deve haver, então, uma resolução firme no nosso coração em não cair fora da corrida. Nós precisamos estar, então, determinados em cruzar a linha final, em chegar no objetivo. Mesmo que no percurso nós encontraremos adversidade, oposição, exaustão e dor. Lembra que o Senhor Jesus, quando manda Ananias ir na rua chamada Direita, na casa de Judas, e encontrar ali um homem chamado Saulo, Saulo de Tarso, que estaria ajoelhado orando, e que Ananias deveria ir lá e orar por ele, para que ele
recobrasse a visão e assim fosse batizado, né, Ananias teria também que entregar uma palavra. E a palavra era que ele era um vaso escolhido, que o Senhor o levaria a muitos lugares e que aquele homem que ali estava deveria padecer em favor do nome de Jesus. O percurso da vida de Paulo já estava traçado. E nesse percurso, ele encontraria adversidades, oposição, se sentiria exausto em muitos momentos e sofreria dor. Assim também somos nós. Na caminhada, na nossa corrida da fé, na nossa caminhada, na nossa maratona, com o objetivo final de chegar à linha de chegada e ao cruzar, alcançar a vida eterna, isso vai nos proporcionar momentos de adversidade, momentos de oposição, momentos de exaustão, momentos de dor e momentos também de muita alegria e paz. Aquele homem, aquele velho homem que está ali na cadeia, esperando ali a sua sentença, o executar da sua sentença, penso eu que ele poderia estar imaginando os bons momentos que ele viveu também nessa maratona, dos relacionamentos que ele construiu, das vidas que ele foi capaz de edificar por misericórdia e graça, vidas que ele pôde edificar na palavra, levando ali a palavra de Deus. Filhos na fé que foram nascendo, crescendo, se produzindo e sendo instrumentos de Deus. Essa é a nossa corrida, essa é a nossa maratona. Mateus capítulo 10, verso 22 nos diz assim: todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Ou seja, aquele que perseverar até o fim, perseverar é ficar firme até o fim, esse será salvo. Isso certamente soa como uma maratona desafiadora, não é verdade? Ao olharmos para todo esse cenário, que conselho nos dá a palavra de Deus para que eu e você, para que nós possamos correr essa maratona com sucesso? O autor aos Hebreus nos diz, ele nos direciona, ele nos mostra quando fala assim, desembaraçando-nos de todo o peso que nos impede, tirando todo o peso que nos impede. Imagine só, imagine-se de pé próximo à linha de largada de uma maratona olímpica. Enquanto aqueles que são responsáveis por aquela maratona estão inspecionando os corredores na linha de largada, há uma inspeção que é feita. Percebemos que um dos corredores tem uma enorme mochila nas costas e está puxando então um carrinho vermelho empilhadas de tralhas até o alto. Imagine uma mochila nas costas e um carrinho na frente empilhado de coisas, entulhado de coisas. Ali ele carrega um aparelho de som, uma TV, um celular, um computador, suas chuteiras de futebol, sabe-se lá o que mais. Impressionados, estupefatos, nós poderíamos gritar: o que você está fazendo com isto? E a resposta daquele homem é: bem, eu não sei o que faria sem as minhas coisas.
Estou levando junto comigo para a maratona hoje, caso precise delas. Aquele homem queria correr aquela maratona, sem deixar de lado as suas próprias coisas. Ao olhar para esse cenário, com certeza poderíamos questionar se aquele homem estaria ali de fato na sua sanidade mental perfeita. Se ele é um maratonista, se ele vai correr um longo percurso, não faz sentido ele correr com uma mochila pesada nas costas ou empurrando um carrinho cheio de tralhas. Como poderá então correr com perseverança nesta maratona se ele está arrastando junto com ele, aquelas coisas desnecessárias? Às vezes isso acontece conosco. Nós queremos correr a maratona da fé, trazendo nos nossos ombros ou empurrando muitas coisas desnecessárias. Agora, observe os nossos próprios esforços para correr a maratona da vida cristã. Nós estamos arrastando conosco tralhas, as quais não farão mais do que nos atolar? Ao olhar para isso, ao olhar para esse cenário, para essa situação, precisamos então analisar. Podemos carregar coisas que não sejam necessariamente pecaminosas, mas mesmo assim elas não nos auxiliam na caminhada, elas não servem como auxílio na nossa caminhada, na nossa corrida, na maratona que está proposta a cada um de nós. Essas coisas, então, elas são o excesso de bagagem. Nós, eu e você, precisamos deixar para trás a bagagem excessiva dos maus hábitos. Já parou para pensar que às vezes há hábitos que executamos que são maus, que são apenas bagagens que vão pesando nos nossos ombros, vão nos fazendo caminhar e carregar, empurrar carrinhos pesados? Eu queria então dar alguns exemplos. Assistir televisão excessivamente pode tornar porções do nosso tempo. E a pergunta que nós precisamos fazer é: tais hábitos estão nos ajudando a correr a corrida? Ou estão nos deixando mais lentos? Há outros hábitos impedindo nossa corrida, dos quais precisamos nos livrar? Quem sabe seriam esses outros hábitos? Telefone? Ocupar a mente e o coração com tantas outras coisas? Estamos correndo com algumas prioridades erradas ao olharmos para essa semana que passou. Fazemos a pergunta: onde foi o meu tempo? Já parou para analisar assim, da semana que passou, e você perguntar: aonde foi o meu tempo? Temos gastado tempo em atividades que pouco auxiliam a nossa corrida? Talvez devêssemos incluir em nosso tempo matinal de oração a seguinte oração: Senhor, o que tu queres que eu não faça hoje? O que tu queres que eu não faça hoje? Essa oração pode nos ajudar a nos livrar de coisas que têm nos impedido de correr a maratona cristã, a maratona que o Senhor nos
propôs. Temos adquirido posse, bens, ou acrescentado aqui na nossa vida atividades, né? As nossas vidas já ocupadas, que dificultam mais ainda a nossa corrida cristã. Com muita frequência investimos em haveres, em coisas que devemos de ter, ou atividades, perguntando-nos: isso é permissível ao crente? Isso que eu estou fazendo é permitido àquele que se diz cristão, aquele que crê no Senhor Jesus, aquele que vive uma vida separada para Ele? Talvez nós devêssemos perguntar da seguinte maneira: esta atividade ou posse me impedirá ou me ajudará a correr a corrida? Ela me impedirá ou me ajudará a correr a corrida? Podemos estar mais capacitados a correr melhor sem todas aquelas atividades ou posses acrescentadas ao longo do caminho. As tralhas que vão sendo acrescentadas ao longo do caminho. É justamente isso que o autor aos Hebreus vai nos dizer. Seu conselho, no capítulo 12, verso 1, é: desembaraçem de todo pecado que tenazmente nos assedia. O pecado está o tempo todo ao nosso redor, assediando o nosso coração, tentando tomar um lugar no nosso coração que deve ser aplicado, direcionado somente a Deus. No contexto do livro de Hebreus, o pecado que primeiro nos assedia é o da descrença, a falta de fé, ou seja, não confiar na palavra de Deus. E não confiar na palavra de Deus pode nos fazer facilmente tropeçar quando encontramos as dificuldades ao longo da caminhada, ao longo da vida. E as dificuldades virão. Ao não crer na palavra de Deus, podemos começar a duvidar de que seguir a Cristo realmente vale a pena. Começamos a questionar se Ele realmente se importa com a nossa situação. Será que Ele não estava se importando com a situação daquele homem que dedicou a sua vida à sua causa e agora estava lá encarcerado, abandonado pelos amigos, aguardando apenas a execução da sua sentença? Essa falta de fé chacoalha, solapa a nossa força. Obviamente, muitos outros pecados podem, de igual modo, nos fazer tropeçar. A concupiscência do prazer, do poder e das possessões que podem nos assediar enquanto tentamos correr a corrida. Nós devemos, então, nos livrar, jogar fora, tirar do nosso meio, tirar da nossa presença todos esses pecados que nos assediam. John Bunyan, o autor de um clássico cristão denominado O Peregrino, disse o seguinte: ele aconselha os cristãos a como responder quando os pecados do mundo nos chamam, procurando nos distrair e nos tirar do percurso. John Bunyan disse o seguinte: deixe-me em paz. Não se aproxime de mim, pois eu estou correndo para o céu. Se eu vencer, ganharei tudo. Se eu perder, perderei tudo. Deixe-me em paz, pois não te darei ouvidos. Se eu ganhar, ganharei tudo.
Se eu perder, perderei tudo. Deixe-me em paz, eu não te darei ouvidos. Que conselho bom para nós. Que encorajamento Deus, então, providencia em sua palavra, para nos ajudar a correr a maratona da vida cristã com sucesso e com perseverança. Eu quero, então, agora observar com você a perseverança daqueles homens e mulheres dos santos no Antigo Testamento. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 1, nos encoraja com estas palavras. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O portanto, então, nos remete, nos chama a atenção a voltar ao capítulo 11. No capítulo 11 está ali registrado a grande galeria da fé, que retrata a perseverança de tantos santos do Antigo Testamento. Pessoas como Noé, Abraão, Sara, José, Moisés, Raabe e tantos outros testificaram que a vida de fé pode de fato ser corrida com sucesso. Todas estas pessoas do Antigo Testamento que persistiram, perseveraram, não desanimaram, continuaram até o fim em meio a tantas dificuldades, agora servem de exemplos encorajadores de perseverança para nós. Eles não são meros espectadores da nossa corrida, mas são testemunhas do que pode ser feito através da fé em Deus. Estes homens e mulheres são atletas que com sucesso completaram a carreira e agora testificam para nós que, por meio da graça de Deus, também podemos perseverar em nossa corrida. É como se a multidão dos santos no Antigo Testamento gritasse para nós, lá da linha de chegada: corram, não desistam, corram com perseverança. Valerá a pena naquele grande dia quando você cruzar a linha de chegada. Valerá a pena. Perseverem. Creiam na palavra de Deus. Perseverem naquilo que Ele nos prometeu. Perseverem em servir ao Senhor Jesus, não da maneira que você pensa, não da maneira que eu penso. Nós devemos perseverar em seguir a Jesus, em correr a caminhada da fé, segundo os preceitos que Ele deixou para nós. Agora eu quero ver com vocês Jesus, o maior exemplo de perseverança. Mesmo que tenhamos visto o exemplo do apóstolo Paulo, mesmo que tenhamos visto o exemplo de muitos homens e mulheres do Antigo Testamento, citamos aqui Abraão, Isaac, Jacó, José, Noé, Moisés, Raabe. Tem um modelo maior. E esse modelo maior, esse modelo motivador à perseverança, ele permanece de pé no meio da multidão daqueles que já completaram a corrida. O autor aos Hebreus vai continuar nos encorajando. E você observe comigo o verso 2 do capítulo 12, quando diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé,
Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Na caminhada, na corrida da fé, nessa maratona que o Senhor nos propõe a correr, nós precisamos olhar de forma firme e perseverante para o autor e consumador da nossa fé, que é o nosso Senhor Jesus. Como o atleta que fixa os seus olhos em seu alvo e nunca olha para trás, não se distrai com as coisas ao redor, assim também nós, eu e você, precisamos percorrer a nossa maratona de fé, a nossa corrida de fé, com os nossos olhos fixos em Jesus. Mas por que devemos correr com os nossos olhos fixos em Jesus? Porque Jesus é o autor e consumador da fé. Jesus também correu essa maratona. Ele abriu o caminho e alcançou o alvo. Nesse sentido, ele é o autor de nossa corrida. Jesus também é o consumador da nossa fé. Ele é aquele que é a autoria e a consumação. Ele percorreu sua vida terrena em plena fidelidade ao Pai, ao seu Pai celestial. Ele nunca deixou a trilha, ele nunca pegou um atalho. Ele nunca desistiu. Jesus, então, completa a corrida que o Pai o designou. E ele completa com sucesso. E não obstante completar com sucesso, ele também assegura a nossa fé. Jesus, ele é o nosso grande campeão. Deuteronômio, capítulo 21, verso 23, nos ensina que o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. A cruz foi uma coisa vergonhosa. Ao ser pendurado na cruz, Jesus tinha todos os pecados da humanidade sobre o seu corpo inocente. Ele teve que suportar uma indescritível dor de ver seu Pai celestial virar o rosto para ele. Mesmo com esse cenário, ele, contudo, corre essa corrida que foi designada para ele. Isaías profetizara centenas de anos antes que Jesus seria ferido e oprimido por Deus, aflito, transpassado, moído, castigado, ou melhor, sim, castigado, porque o castigo estava sobre ele. Isaías capítulo 53, versos 4 e 5. Ainda assim, mesmo diante de todas essas situações, Jesus perseverou. Jesus suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Ele persevera até o fim. Ainda que sua corrida tenha sido imensuravelmente mais difícil que a nossa, ele perseverou. Humanamente falando, Jesus poderia ter desistido. Ele poderia ter deixado a corrida no deserto, protegendo-se das tentações do inimigo. Ele poderia ter desistido em Nazaré, no dia em que seus vizinhos o rejeitaram e quiseram matá-lo. Ele poderia ter desistido no jardim do Éden, quando foi esmagado pela angústia da sua alma. Mesmo diante de tantas dificuldades e provações, ele não desistiu. Jesus perseverou até o fim da sua corrida. E assim ele nos chama
a perseverar nele. A sua corrida está árdua, a sua corrida está difícil, a sua corrida está cheia de provações. Fortaleça-se na fé em Jesus. Creia na palavra de Deus. Se aproprie dos ensinos da palavra de Deus no seu coração, que você terá forças para prosseguir e para seguir rumo ao alvo. E o alvo é completar a carreira, guardar a fé e, ao final, esperar a coroa da justiça, que é proposta para todos aqueles que amam ao Senhor e todos aqueles que esperam a sua vinda. Olha o que Jesus suportou na noite anterior. Ele vai até o Pai e relata o seguinte: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Jesus está dizendo, olha, eu cheguei estou quase no fim. Já vou entregar o meu corpo. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Será que nós temos glorificado o Senhor aqui nesta terra? Será que nós, de fato, temos realizado a obra que Ele nos deixa fazer? Precisamos pensar nisso. Precisamos analisar isso. Ao dar o seu último suspiro no dia seguinte, ele brada o seguinte em vitória. Quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. João capítulo 19, verso 30. E tendo completado a sua corrida, ele está assentado à destra do trono de Deus. O autor aos Hebreus deixa muito claro isso para nós. Uma figura da perseverança triunfante. Jesus perseverou até o fim e triunfou. Triunfou sobre todas as dificuldades. É aquilo que o apóstolo Paulo diz para nós. Olha, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora estou aguardando. Estou aguardando o triunfo que eu hei de alcançar mediante a vida e obra do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ver com vocês agora sobre o nosso comprometimento em perseverar. Nossa corrida da fé, nossa corrida em direção ao céu pode ser difícil, mas somos chamados a correr com perseverança. Muitos outros crentes, através dos séculos, perseveraram no caminho e completaram suas corridas. Nós estamos então rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Isso nos faz relembrar da fidelidade de Deus em nos capacitar a cada um de nós a completar a corrida. Mas acima de todo e qualquer encorajamento a perseverar, deve estar a confiança no prêmio. Por isso, nós precisamos fixar os nossos olhos em Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Ele completou a sua corrida, capacitando-nos assim completar a nossa corrida nele. Por isso que nós devemos fixar os olhos nele, em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Na sua corrida, na sua caminhada, na sua maratona, não fixe os olhos nas coisas. Não fixe os olhos nas circunstâncias. Não fixe os seus olhos nas pessoas, mas fixe os seus olhos, mantenha os olhos permanentes em Jesus. Olha o que o autor aos Hebreus nos diz no verso 3. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores
contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Glórias a Deus por isso. Nós precisamos pensar naquele que suportou tamanha oposição para que nós nele não nos cansemos nem desanimemos. Continuemos então e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, tendo os nossos olhos firmemente fixos em Jesus. Tiago, capítulo 1, versos 2 a 7, diz assim: Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. Sintam-se felizes quando passarem pela pandemia, ou pelas dificuldades financeiras, ou pela dor, ou pelas mais diferentes crises que vivemos no dia a dia. Essa é a palavra que encontramos na Bíblia, que é a melhor fonte de conselhos, uma verdadeira regra de fé para os cristãos. Algo mais é trazido no texto que continua enfatizando a palavra perseverança. Este é o grande desafio para que se ache a felicidade em meio ao caos. Perseverar em Jesus, manter-se firme em Jesus, fixar os olhos em Jesus, correr a corrida que o Senhor propôs para nós em perseverança, seguindo os ensinamentos da palavra de Deus, aplicando-os a cada dia em nossas vidas. Como família, vocês têm se mantido firmes, perseverando nos princípios da palavra de Deus? Precisamos pensar. Se você tem vivido um tempo em família que pode ser comparado à onda do mar, que é levado para lá e para cá pelo vento, reflita, reveja e volte a perseverar em Cristo. Às vezes as situações fogem tanto do nosso controle, isso foge porque a gente não está da maneira que o Senhor quer que estejamos. Os nossos olhos estão fixos em tantas situações, mas não estão fixas no nosso Senhor. Para conseguir viver um momento de firmeza, sua ação deve ser pedir ao Senhor sabedoria. Peçam a Deus, pois Ele é generoso e dá com bondade a todos. Uma família que busca sabedoria em Deus e tem firmeza e fé perseverante, cresce todos os dias e consegue fortalecer os laços profundos entre si e Jesus. Como nós precisamos perseverar na fé, como nós precisamos perseverar na caminhada, juntos, em família. Uma oração possível para nós. Senhor Jesus, reconheço o seu poder, seu amor, seu perdão, sua salvação e sua eternidade.
Ajude-me a perseverar, a continuar a trilhar seus caminhos e até te obedecer de maneira que seu nome seja engrandecido. Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo 5, versos 3 a 5, ele diz o seguinte: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Paulo vai dizer que em meio às tribulações, as situações adversas que fogem do nosso controle, produz perseverança, a perseverança consequentemente produz experiência e a experiência consequentemente produz esperança. E essa esperança no nosso coração, ela precisa estar firmada no autor e consumador da nossa fé, que não nos deixará decepcionados. Eu quero então terminar hoje com um texto de John Newton que diz o seguinte: 1000 lutas, laços, tentações caíram sobre mim. Porém, a graça me valeu. Será sempre, para sempre assim. E quando a eternidade eu for, fulgindo como a luz, a graça excelsa cantarei do amor do meu Jesus. Alguém que perseverou, que está em constante perseverança até o fim. Eu quero então te convidar a orar comigo nesse momento, para que o Senhor gere no nosso coração uma fé perseverante, para que não venhamos tirar o foco de Jesus em meio a tantas situações da vida. Para que assim sejamos capazes de dizer ao final: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E agora só estou esperando a recompensa que o Senhor me dará. Meu irmão e minha irmã, esses dias têm sido dias de muitas lutas, muitas tribulações, muitas situações que têm ocorrido ao nosso redor. E o Senhor nos chama a perseverar. O Senhor nos chama a não desanimar. O Senhor nos chama a continuar firmes até o fim. Não desanime. Vamos orar? Senhor, te louvamos na manhã desse dia. Louvamos pelo teu infinito amor, pelo teu cuidado e pela obra realizada em Cristo Jesus. Te louvamos porque não estamos sozinhos. Estamos rodeados de uma nuvem enorme de testemunhas, de homens e mulheres que perseveraram até o fim na fé em Deus, na fé em Cristo Jesus, e hoje estão aguardando, Senhor Deus, a recompensa. Pai, ajuda a tua igreja a perseverar, ajuda a tua igreja a não desanimar, a parar em meio às situações da vida, nesse percurso que o Senhor nos permitiu caminhar, correr, um percurso que foi traçado pelo Senhor a nós. Pai, no nome de Jesus, nos ajuda a tirar todas as tralhas, tudo aquilo que nos impede de corrermos, melhor dizendo, Senhor, que nos impede de correr, de trilhar, de prosseguir. Pai, que causam nos nossos ombros um peso enorme e que nos faz empurrar, ó Deus, pesos enormes que dificultam a nossa corrida, a nossa caminhada. Deus nos ajuda a nos desembaraçar de tudo aquilo que nos impede, para que possamos assim correr, trilhar, firmes, constantes, perseverantes no Senhor, para no final podermos alcançar a coroa da vitória em Cristo Jesus. Pai, ajuda o teu povo nesse dia, ajuda o teu povo nesse tempo, e que possamos perseverar até o fim,
para a glória do teu nome. Assim oramos no nome de Jesus. Lembre-se, a igreja não é um lugar para frequentar, mas uma família para pertencer. A igreja não é um ponto de chegada, mas sim um ponto de partida. Que Deus assim te abençoe, que Ele te guarde, que você tenha um domingo cheio da presença do Senhor e que você persevere até o fim. Que o Senhor possa olhar para nós como igreja em Jacuí, que o Senhor possa olhar para nós, igreja dele, espalhado pela face da terra, uma igreja perseverante, que não desanima em meio às dificuldades. E você continue firme, perseverando no Senhor. Tenha um domingo cheio da presença de Jesus e até logo mais. E juntos celebraremos ao Senhor nosso Deus, o Deus da nossa salvação. Que Deus te abençoe e te guarde e te dê um domingo de paz. Fique com Deus e um forte abraço.